Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. 25. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. 26. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. 27. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Josué 10, 1. Tendo Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente feito Ai ao seu rei como fizera Jericó e ao seu rei e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. 2. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. 3. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: 4. Subi a mim e ajudai-me, tiramos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. 5. Então, se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. 7. Então, subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele todos os valentes. 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. 9. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. 10. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até a Zeca e Maquedá. 11. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. 12. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. 13. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. 15. Voltou Josué, e todo Israel com ele, ao arraial, a Gilgal. 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. 17. E anunciaram a Josué: foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. 18. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. 19. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás, não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. 20. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com uma grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, 21. Voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. 22. Depois, disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. 23. Fizeram, pois, assim da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. 24. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde um pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços
Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejastes. 26. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. 27. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido e, na boca da cova, puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. 28. No mesmo dia, tomou Josué a Maqueda e a feriu a espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maqueda como fizera ao rei de Jericó. 29. Então, Josué, e todo Israel com ele, passou de Maqueda a Líbina e pelejou contra ela. 30. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, que a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. 31. Então, Josué, e todo Israel com ele, passou de Líbina a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. 32. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que, no dia seguinte, a tomou e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina. 33. Então, Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. 34. E Josué, e todo Israel com ele, passou de Laquis a Hebron, e a sitiaram e pelejaram contra ela. 35. E, no mesmo dia, a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. 36. Depois, Josué, e todo Israel com ele, subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela. 37. E a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. 38. Então, Josué, e todo Israel com ele, voltou a Debir e pelejou contra ela. 39. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu a espada, todos os que nelas estavam, destruiu-os totalmente sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebron. A Líbina e seu rei, também fez a Debir e a seu rei. 40. Assim, feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Negueb, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis, destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. 41. Feriu-os Josué desde Cades-Barnea até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. 42. E, de uma vez, tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. 43. Então, Josué, e todo Israel com ele, voltou ao arraial em Gilgal. Josué 11. 1. Tendo Jabi, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Atsaf. 2. E aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de